Eu falei para vocês, bom, falei ontem para vocês terem aí próximo de vocês um espelho, né? Vocês não precisam ter um espelho, mas vocês podem olhar para si mesmo. Olha aqui para nós. Nós estamos aqui, ó, um olhando para o outro. O que que você vê? Você vê homem, mulher, jovem, mas não tão jovem, com experiência, não experiência. Olha a foto o fundo do Lê lá, família, quer dizer, pessoa que, né, a esposa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. O que que é imagem e semelhança de Deus? Gente, comigo, o seguinte, é o seu rosto. Nós somos a imagem. De que forma essa imagem, gente? Essa imagem é o que nós podemos pensar, nós podemos criar como Deus cria, nós possamos viver assim, nós somos a imagem poderosa do Deus vivo. Nós somos a representação de Deus na face da terra. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque há décadas atrás, 100 anos atrás, não existia telefone, não existia televisão, e com nossa mente, a nossa criatividade, como Deus criou, nós podemos fazer um monte de coisa, nós somos a semelhança de Deus, como Deus criou o mundo, nós também podemos criar. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, que nós, como pessoa, nós possamos ser essa imagem, né? A gente tem Deus deixou em nós, impregnado em nós, a imagem e semelhança dele. Nós somos criativos, como Deus é criativo, como Ele criou o mundo, nós somos esta imagem. E nós não paramos muitas vezes para perceber isso. Muitas vezes nós não paramos para perceber a importância que Deus nos deixou cravado quando Ele criou o mundo, quando Ele criou tudo para nós. Ele falou, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Gente, nós somos a imagem de um Deus, a semelhança de um Deus. Olha, olha para o nosso amigo Pedro lá. Ele está nos assistindo, ele está dirigindo uma coisa que foi criada por um homem. Ele está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, assim como Deus, isso é ser a imagem e semelhança. Deus faz várias coisas, muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas Deus não olha para nós, Deus não olha para as minhas necessidades. Mas às vezes ele não é que ele não olha, ele está ao mesmo tempo cuidando da visão lá na frente, dirigindo este mundo, trabalhando várias coisas, assim assim somos nós a imagem e semelhança dele. Quando nós acordamos, aqui, ó, eu falei hoje de manhã, eu falei agora há pouco para Araci. Araci, que lugar lindo você está, que manhã maravilhosa. Olha, olha que importância é nós podermos enxergar, nós podemos se ver. As pessoas não têm essa dádiva.
tão maravilhosa que é a nossa visão natural, digamos assim. Mas não é só a nossa visão natural. Eu queria que vocês, além do Pedro lá que está dirigindo, não pode, que todos nós fechamos nossos olhos por um momento. Agora, eu quero que vocês fechem os seus olhos, põe a mão no rosto de vocês com os olhos fechados, bem levemente. Sinta. Vocês estão com os olhos fechados, vocês estão sentindo os dedos apalpando o seu rosto? O que é isso? São as sensibilidades, a mão de vocês, a nossa mão, tem muitos sensores que podem captar, enxergar os nossos olhos, o nosso rosto, sentir esse sentimento, são partes deste corpo natural que recebe a sensação, sabe? É a sensação. Então, isso é uma parte da essência de Deus que Deus deixou para nós, para a gente ter esse sentimento, sabe? O corpo, ele é feito de milhões de sensações, milhões de coisas. Este corpo, ele foi projetado por um Deus maravilhoso, sabe? Vocês já pararam para imaginar como nós somos imagem e semelhança de Deus? Quantos nossos olhos, para ele enxergar dentro de uma medicina, vocês viram a complexidade que é? O olho vem invertido para poder passar essa imagem. O sistema do nosso corpo, como ele está, como ele é complexo. Quando Deus criou, quando Deus formou, ele formou a imagem e semelhança. Nós somos complexos. A gente precisa de anos e anos de estudo para compreender a máquina fenomenal que Deus nos deixou. Mas muitas vezes nós não enxergamos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós muitas vezes brigamos porque um irmãozinho, ele tem uma cor. Muitas vezes o nosso semelhante, ele não é igual a mim. Muitas vezes o meu semelhante não é do jeito que eu quero que ele seja. São sentimentos. Muitas vezes, o que eu quero dizer, muitas vezes nós deixamos de aprender a semelhança de Deus e nós perdemos muito tempo em ficar achando defeito em tudo. Gente, vocês já se viram por dentro? Nós somos um esqueleto por dentro. Nós somos osso, carne, medulas e tudo. Só que quando nós estamos nesta forma aqui não tem preto, não tem branco, não tem amarelo, não tem rico, não tem pobre, não tem eloquente e não tem um analfabeto. Todos somos iguais. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos fez iguais. Muitos ficam questionando porque eu sou sábio, porque eu sou burro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Quando nós morrermos,
quando nós chegarmos nessa estrutura, nós somos iguais a tudo, a todos. Nós temos que parar e começar a meditar no que a gente vai levar para o reino. Porque aqui nós somos alma, corpo e espírito. O corpo que Deus nos fez, ele perece, ele tem um tempo determinado na face da terra. A alma é esse nosso sentimento, essa nossa vontade, sabe, de fazer, de acontecer. Mas o espírito, ele soprou em nós. Isso volta para ele. Isso volta porque é dele. Ele apenas deixou por um tempo para nós. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar nessa ISD, nessa imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Sabe? Aonde você estiver, seja a imagem e semelhança de Deus. Então, gente, vamos parar e vamos pensar no que nós somos. Será que realmente nós estamos pagando o preço de sermos a imagem e semelhança de Deus aonde a gente está? Ou será que nós estamos perdendo muito tempo nas coisas que têm fim, como o nosso corpo, que aqui vai ter um fim? 80, 90, 100 anos, no máximo, como diz a Bíblia, no máximo 120 anos. Mas o Espírito, se você soprar na sua mão, você vai sentir o ar, mas você não vai ver. Assim é o seu Espírito que Deus te deu. Você não sabe, mas ele está ali. Ele está dentro de você. E Deus vai trazer de volta. Então, o que nós temos que fazer hoje é captar, restaurar essa luz que muitas vezes está apagada em nós, como estava apagada em mim, alguns meses atrás. E Deus pôde restabelecer essa luz de volta em mim. É isso que eu tenho que cada dia mais perder esses minutos para olhar para dentro de mim e falar: o que eu estou fazendo com o ISD, com a imagem e semelhança que Deus me deu? Será que eu estou pagando esse preço normal? Será que eu estou realmente sendo a imagem e semelhança de Deus? Ou será que eu estou sendo só mais um na face da terra? Será que eu estou sendo só mais um para contribuir, para não contribuir para o reino? E é isso que a gente tem que fazer, é tentar trazer para nós, cada vez mais, a gente parar e pensar se nós realmente estamos sendo a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Ou se muitas vezes nós estamos sendo aqui um instrumento para apagar a imagem e semelhança de Deus, com as nossas atitudes, com os nossos feitos. Porque muitas vezes nós estamos servindo de instrumento para desviar outras pessoas que não têm essa luz, apagar mais ainda essa luz que está sobre ela. De que forma? Com o nosso testemunho, com a nossa vida. Muitas vezes nós somos uma pessoa aqui e agora, nós somos mas no nosso dia a dia, dentro do nosso serviço, no nosso caminhar, muitas vezes nós estamos apagando essa luz que o Espírito Santo essa luz que Deus nos deu, que é o Espírito dele sobre nós. E nós estamos deixando outras pessoas que não têm essa luz apagar mais ainda essa luz, com o nosso mau testemunho, com a nossa má, ou às vezes na irritação, ou muitas vezes no mal, no falar, no agir. Então, que nós possamos todos os dias pensar um pouco mais
nesse SD, nessa imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso? Será que realmente nós estamos sendo a imagem e semelhança de Deus? Ou nós estamos sendo a imagem e semelhança daquele que desobedeceu a Deus? Aquele que tentou ser igual a Deus? O intuito dele é o quê? É sempre no desviado propósito de ser a imagem e semelhança de Deus. De que forma? Trazendo o quê? Muitas vezes trazendo o ódio, a briga entre nós, seres, como seres que estamos aqui para glorificar e mostrar a glória do Deus Todo-Poderoso sobre a face dessa terra, porque nós temos que glorificar aquele que nos criou. E muitas vezes o inimigo de nossas almas quer a glória para si. E aí que está o erro, né? Então eu vejo assim, queridos, eu acho que eu estou falando até demais, mas eu acho que a gente precisa ser a imagem e semelhança de Deus e pensar todos os dias o que nós estamos fazendo para contribuir com esta imagem e semelhança. Será que realmente nós estamos sendo a imagem e semelhança de Deus ou não? Né? E eu peço todos os dias sobre isso. Ontem eu estava vendo o pregador ele falando, e teve vários tópicos que ele estava falando que mexeu comigo. Foi muito bom, muito bom. E que nós possamos realmente ser, sabe? Alma, corpo, espírito. Nós somos três, né? Eu estava até fazendo um esboço aqui sobre como se fosse um trio, né? O espírito, a alma e o corpo. O espírito é Deus, né? O espírito que Deus nos deu é uma parte de Deus sobre nós. A alma é os sentimentos, né? Sentimentos, as necessidades, os desejos, a vontade. E o corpo é a coisa temporal que nós estamos aqui durante o quê? 80, 90 anos, né? E se nós não cuidarmos deste corpo, ele vai perecer, ele vai morrer. Ele vai fenecer, né? De que forma? Que nem nosso amigão lá, que vive fazendo, o Pedro, vive fazendo energia, vive fazendo correria, vive fazendo os seus exercícios que nós precisamos fazer também. Quer dizer o quê? Alimentar o corpo, tratar esse corpo, para que esse corpo dure muito mais tempo, né? Isso aí. E muitas vezes a nossa alma, ela perece porque muitas vezes nós deixamos os sentimentos estragar o nosso corpo, estragar o nosso espírito, né? Trazendo mágoas, trazendo sentimentos de ódio, que isso não leva o nosso espírito, o espírito que Deus nos deu, não nos eleva ao Deus Todo-Poderoso, né? E quanto mais a gente conhece o espírito que Deus nos deu, temos intimidade com esse espírito, mais nós se achegamos a Deus. Quanto mais nós cuidamos do nosso corpo, mais ele melhora para a gente continuar buscando a Ele. Quanto mais nós cuidamos da nossa alma, que é o nosso sentimento, fazer com que a gente pare para pensar se realmente os nossos sentimentos são sentimentos para buscar a Deus, para buscar a presença dEle, para a gente viver melhor, e ter esse pensamento. Será que nós realmente estamos fazendo ser ISD? Será que realmente nós, na face da Terra, nós paramos para ser a imagem e semelhança de Deus?
Ou cada vez mais nós estamos distanciando desta imagem, desta semelhança de Deus? Por quê? Quando nós estamos abandonando o nosso irmão do nosso lado, quando nós estamos enganando o nosso irmão, quando nós estamos usando as drogas, perdão, meu querido, quando nós estamos usando drogas, quando nós estamos corrompendo o nosso irmão, quando nós estamos usando das nossas capacidades para destruir este planeta, nós estamos fugindo da imagem e semelhança de Deus. Quando nós estamos usando a nossa política, a nossa economia, a nossa natureza, não para atrair, para chegar a próximo de Deus, mas para afastar, nós não estamos sendo a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos sendo qualquer outra coisa. Nós estamos sendo o quê? A imagem e semelhança daquele que foi criado para queimar no lago de fogo do enxofre. Para aqueles que têm um pouquinho de entendimento sobre o Apocalipse, Satanás tem uma determinação: queimar no lago do fogo do enxofre. No dia do Apocalipse, no dia da destruição. Nós não fomos feitos para queimar com ele, nós fomos feitos para glorificar e estar com ele na glória. Só que devido aos nossos atos, devido às nossas faltas de SD, muitas vezes nós vamos queimar com ele. Então, que nós possamos pensar, meu querido, que nós possamos tirar um tempo, todos os dias, para ver, será que realmente nós, como homens, como mulheres, como família, nós estamos sendo na face da terra um ISD, a imagem e semelhança de Deus? Porque quando nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós crescemos como pessoa, como empresário. Nós olhamos a outra pessoa como se fosse... eu não digo Deus, tá? Não estou falando na questão de adoração, mas a questão de olhar para ele e falar, poxa, você é imagem e semelhança de Deus. Você é tudo aquilo que Deus planejou, sabe? Você precisa, eu preciso fazer com que você se enxergue como imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos ser um instrumento, que nós possamos ser realmente a imagem e semelhança de Deus. Que nós possamos olhar para o nosso irmão que não tem essa visão, que não tem essa imagem ainda estampada em si, né? Às vezes está ali, que nem já aconteceu ontem, de eu estar dirigindo ali no aplicativo, que eu faço Uber, de repente o rapazinho ali está, ô tio, o senhor compra ali um pano de prato, compra ali uma balinha. E eu vejo, não porque... Não, eu digo assim, não porque é necessário, não porque é pejorativo, a pessoa está vendendo pano de prato, está vendendo uma balinha, cristal, mas muitas vezes ela não tomou posse do que ela é, sabe? Às vezes é necessidade, sim, mas às vezes não, às vezes é a vontade de estar ali, ganhando 5 aqui, 2 ali, e não ser, e não poder realmente crer que ela pode mais, que ela conquista mais. Isso tem, sabe, feito eu pensar muito. O que eu tenho feito com a imagem e semelhança de Deus? O que eu tenho feito com essa imagem, com essa semelhança? Será que eu tenho construído cada vez mais e mais a presença de Deus sobre mim? Ou será que eu estou sendo um instrumento para desviar outros da imagem e semelhança de Deus? Paramos para pensar um momento. Paramos para refletir um momento na imagem e semelhança de Deus. Quem somos? O que somos? E o que faremos daqui para diante? Será que nós seremos instrumento daquele que foi condenado já, desde a fundação do mundo? Ou seremos um instrumento para a glória do Todo-Poderoso Deus?
Hein, meus queridos? Desculpa, tá? Se eu toquei assim sem dar oportunidade para vocês falarem, mas eu creio que nós sejamos sempre, né? Paramos sempre, todos os dias, para pensar no que nós estamos fazendo com a imagem e semelhança de Deus. Amém? E, gente, olha que coisa linda, benza a Deus. Linda, Iraci, linda sua menina. Queridos, que nós possamos todos os dias parar um minutinho, parar uns minutos e pensar nesta imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Fica com o Espírito Santo de Deus, que Deus possa realmente transmitir muito mais do que eu pude. Que Deus possa ir aí fomentando na cabeça de vocês todos os dias, trabalhando todos os dias para que a gente seja um em Cristo, um em Deus. Amém? E é o que eu tenho, é o que eu tinha para hoje, tá? Outro dia eu vou contar mais sobre as minhas experiências como área de telecom, se um dia tiver oportunidade, daí sim eu entro numa questão empresarial, na questão, sabe, contar um pouquinho da vida do Osmar. Que bom. Osmar, palavra realmente espetacular, cara. Hoje você trouxe um tema que estava precisando, né? A gente também dedicar um dia, né, ao Senhor e entender essa imagem e semelhança de Deus, né, que todos nós somos, né? Cara, parabéns aí, obrigado por trazer essa palavra, né, para a gente não ficar só na questão ali de gestão e deixar esse momento com Deus passar. Obrigado por trazer essa palavra, meu amigo. Deus te usou de uma forma espetacular. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Muitas vezes a gente foca muito em gestão, isso e aquilo, e não cuida da nossa imagem, né? Não fala imagem de boniteza, tá? Imagem dentro de nós, o que nós somos. Mais alguém aí quer Mais dar um alguém aí? testemunho? Bom dia, Osmar, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado por estar compartilhando essa mensagem aí com a gente. Na verdade, a gente carrega algo poderoso, né? Então, despertar todo mundo, relembrar todo mundo de quem a gente é vital, né? Fundamental para a gente estar começando o dia da maneira certa. Exato. Isso aí tem muito a ver com o tema de ontem, né? De você fazer a gestão de si mesmo. Então, assim, acaba estando bem atrelado. Eu acho que todos os assuntos acabam se comunicando. Verdade. E esse tema, ele sempre mexe comigo, né? Você a imagem e semelhança. Eu lembro que eu refletia muito. Por que na Bíblia fala a semelhança e não fala a igualdade, né? Uhum. E eu acho isso lindo, porque, assim, é uma maneira tão preciosa que a palavra fala, como nós somos únicos e especiais. Se nós fôssemos iguais, seríamos clones, e aí seríamos substituíveis. E a semelhança, né, ela mostra que a gente herda uma das faces de Deus. Sim. Então Deus, com suas infinitas e múltiplas faces, ele nos doa, ele nos presenteia cada um com uma delas. E olha só, é uma face única. Não somos iguais, somos semelhantes. E a semelhança entre a gente, porque o que faz algo semelhante? É ser aproximadamente igual. Temos muitas características comuns, mas temos aquilo que nos torna únicos. Né? Eu falei sobre o princípio esse dia, o princípio da individualidade fala disso. Somos especiais, somos únicos. Então, há beleza na diferença. E essa diferença é simplesmente para falar assim, ó, cara, eu não sou substituível.
eu sou único no tempo e no espaço e na história. E, ao mesmo tempo, eu sou semelhante. Eu sou feito com uma das faces do meu Criador, do meu Pai. A minha fonte, de onde eu vim, é eterno. Eu vim do eterno. Então, é muito bonito essa leitura, né? De ser semelhante. E não ser alguém que é feito em linha de produção, né? Só com um númerozinho de série lá, o CPF, que é substituível se der um problema, se pecar, se errar, joga fora e põe outro no lugar. Não. Com seus acertos, com seus erros, com suas virtudes, seus pecados, você é único, você é amado, e despertar esse entendimento, né, com esse tema que você trouxe, ele é vital as pessoas estarem entendendo o seu papel nesse mundo, né? Tanta gente não entende isso, por isso que tem tanto problema com suicídio, né? Tanta crise de identidade. Então, assim, tem vários conflitos no mundo inteiro por falta de entendimento desse tema que você nos trouxe. Verdade. Então, gratidão aí, né? Obrigado. A gente tem que se despertar para isso. Parabéns. Obrigado mesmo. Fala, Osmar. Fala, Você vai falar? Parabéns. Você travou? Estamos aí. Pode falar. Deus te abençoe. Muito bom. Amém. Eu tinha refletido ontem, quando nós tínhamos conversado sobre mais semelhança de Deus. Sim. E obrigado por compartilhar, né? Daqui para frente, vários conhecimentos, vários assuntos vão vir. Verdade. E a gente vai transbordar junto aí. Amém. A gente acha que não tem nada para oferecer para as pessoas, né? Mas é só a gente começar a querer derramar, transbordar, e a gente vai impactar vidas. Parabéns, tá? Te abençoe. Obrigado mesmo. Osmar, Fala, minha. Eu anotei, eu anotei aqui um ponto-chave da fala de hoje, né? Que foi o que você trouxe para mim hoje, né? O sentido da vida, né? O sentido da vida. O que a gente está fazendo aqui, né? Então, eu anotei que a gente tem que valorizar. Quando você mandou a gente fechar o olho e botar a mão, né? Pegar, que coisa boa. Eu estava fazendo um teste aí, né? Não sei, acho que foi aqui que a gente fez o teste de quantos segundos nós conseguimos ficar sem respirar. Nossa, gente, foi terrível aquele negócio. Tapei meu nariz, minha boca, acho que foi 15 segundos. Não passei disso. Imagina só, você vê, de 15 segundos passou disso, começa a enlouquecer no ar. E hoje você falou sobre isso, valorizar nosso sentido, valorizar a nossa vida. E que nós somos essa preciosidade aí, que é a imagem e semelhança do Criador, né? Temos a mente de Cristo, somos uma bênção. E é isso aí, cara, fantástico, parabéns, Deus te abençoe. Amém. Tá bom? Obrigado. Grande Osmar, né? Hoje tiramos ele da caixinha. Descobrimos quem era o Osmar. Perdeu o medo. Agora vai vir várias palestras. Segura aí, Newton. Amém. Segura o Bigodinho de Cristo aqui. muito bom. Vocês viram que eu não dei tempo, né? Toquei direto, né? Não dei nem tempo para vocês falar. É assim, daqui a pouco ele toma conta. Aí vai ser 50 minutos, 1 hora. Muito bom, viu? Parabéns, Osmar. Obrigado, Muito legal. obrigado. Tema muito legal. E tenho certeza que tem muito mais escondido aí para compartilhar com a gente, né? Amém, amém. Muito legal. Parabéns. Obrigado mesmo. Acabou que, né, todo mundo acho que já falou, né, Alessandro, a gente chega no final e aí acaba que todo mundo já falou os negócios todos. Estou tomando bronca que eu estou falando alto. Mas é muito bacana essa parte, né, da gestão,
igual o Alessandro, né, ele falou também, a parte ali da semelhança, na igualdade. Sim. Então, isso é bem interessante a gente estar vendo essa perspectiva. E, assim, você demorou a começar a falar. Agora, vamos vir mais vezes, que seja, Amém. né, assuntos relacionados a isso, que seja a sua Sim. história. Sim. Pode ficar à vontade, que a gente tem muito tempo aí pela frente e tópico para a gente não vai faltar. Amém. Eu vejo assim, gente, porque tem muita gente que, assim, tem muita gente que olha para o corpo, porque eu sou preto, não, porque eu sou assim, eu sou assado. Gente, quando a gente morre, a gente olha para a gente é igual, sabe? Que nem eu mostrei aqui, é osso, é cadeira, é a mesma coisa, estão todo mundo aqui é um rico, aqui é um pobre, aqui é um preto, é um branco, é um escravo, é um livre, sabe? E muitas vezes a gente fica perdendo tempo por coisas banais, coisas poucas, sabe? Isso, sabe, não tem nada. É isso que tem me incomodado, sabe? E, assim, qual que é o maior aprendizado disso tudo que a gente vem fazendo, tá? Até hoje também, um dia especial igual esse. Lá na frente, daqui um tempo, nós vamos olhar para esses vídeos, para essas palestras que a gente vem começando, para esse começo de caminhada, para esse destravar de cada um, e isso vai nos encher cada vez mais de orgulho, sabe? E a gente vai começar a ver as nossas transformações, né? A nossa evolução. Então, eu acho que todos aqui estão de parabéns no caminho. Osmar, obrigado por realmente ter tomado a decisão de sair da caixinha. É a primeira de muitas, né? Amém. Estamos juntos. Vamos fazer depois aí uma semana aí só de storytelling, para poder cada um contar a sua história, igual a Iraci contou. A Iraci já derreteu todo mundo, aí a gente teve que ficar uns dias aí para recuperar. Agora, vamos para cima. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado a todos aí. Eu acho que por hoje estamos encerrando. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com nós no YouTube, né? Obrigado por vocês estarem aqui nessa manhã. E valeu, Bigode de Cristo. Obrigado, queridos. Tchau, tchau. Com Deus. Tamo junto. Tchau. Tchau, Até tchau. amanhã. Gente. Até amanhã. Até Tchau, agora gente. mesmo. Ô, Nilton, Sim. como é que faz para deixar um agendamento aí na fila aí? Como é que tá a fila? Não, a fila aqui tá assim, né?